E aí, gente, bom dia para todos vocês. Vindo aqui nesta manhã gravar esse vídeo para trazer uma palavra de bênção, né, de gratidão a Deus pelo o dia de hoje, né, que é oferecido às mulheres, mesmo o Dia das Mulheres sendo todos os dias que elas devem ser respeitadas e amadas e cuidadas e lembradas. Mas esse dia, 8 de março, é um dia que internacionalmente é comemorado o Dia das Mulheres. Então, esta data, 8 de março, acaba alimentando o imaginário de que ela surgiu ah, devido, né, a um grande incêndio, né, em uma fábrica textil, um incêndio que houve em 1911 e pelo menos 130, pelo menos que está registrado, 130 operárias, né, morreram naquela dentro daquela fábrica. Alguns dizem pela questão precária, né, das instalações elétricas, e outros já dizem que foi um acidente provocado, né, por conta das mulheres que estavam indo atrás dos seus direitos, e os seus patrões acabaram prendendo essas mulheres e tocando fogo. Mas existe várias conjecturas em relação à ideia, ao pensamento. Mas só que essa questão da luta das mulheres, né, esse Dia Internacional da Mulher, isso é bem anterior a isso, né, muito anterior, onde as mulheres lutaram, né, pelos seus direitos, direito de votar, direito de melhores salários, né, ou igualdade salarial, igualdade em tudo. Então, esses movimentos que surgiram, né, mulheres que iam para as ruas, na realidade, atrás dos seus direitos. E isso não foi bem visto, né, por alguns, principalmente aqueles que detinham poder, que a sociedade inteiramente machista, ainda vivemos em uma sociedade inteiramente machista, onde acham que as mulheres não devem ter os mesmos direitos, né, que os homens, no sentido de votar, no sentido de ganhar os mesmos salários. Então isso ainda nós temos ainda um ranço ainda, né, dos séculos anteriores. Então, gente, no final do século XIX, né, algumas organizações femininas oriundas, né, das operárias que reivindicavam por mais direito. Isso aconteceu em vários países, países da Europa, nos Estados Unidos, onde as mulheres elas estavam reivindicando seus direitos porque elas tinham uma carga horária de trabalho, né, de pelo menos 15 horas. Então isso era opressor. E também a questão dos salários, né? Os salários que eram medíocres, né? Salários que não condizia com a jornada de trabalho. Também as mulheres, né, estavam reivindicando por isso, por melhores salários. Também reivindicando a questão da exploração infantil, o trabalho onde meninas, né, crianças eram obrigadas a trabalharem também. Devido a essas situações, as mulheres foram para as ruas e o movimento cresceu, o movimento feminino. Não o movimento feminista que existe hoje, né, que os movimentos feministas que existem hoje são totalmente desconexos da realidade. Mas, então elas lutaram por isso. Elas não tinham direito a votar, não tinham direito a bons salários, elas trabalhavam demais porque os seus patrões achavam que elas eram escravas, né? Pelo que dá a entender. Mas, então, as mulheres, esse dia ficou conhecido por conta dessas revoluções. A Revolução Industrial impregnou isso dentro da sociedade. Então, gente, o primeiro movimento, o primeiro Dia Nacional das Mulheres aconteceu nos Estados Unidos em 1908, né? Onde pelo menos, mil 1.500 mulheres, né, foram para as ruas, né, para reivindicar os seus direitos. Então, essas mulheres, elas, por conta desses movimentos, né,
Pelo menos aí 500 fábricas foram fechadas, né? 500 fábricas textil, por conta das greves que elas promoveram para reivindicar os seus direitos, todos os seus direitos. Então, devido a isso, em 1910, começou a acontecer algumas conferências, né, para as mulheres, para que elas que eram mulheres socialistas, isso na Dinamarca, isso em outros locais, para que os ideais das mulheres ou femininas, né, pudessem ser atendidos. Então, só que esses movimentos não foram bem vistos, como foi dito anteriormente. Então, muitas mulheres morreram por conta disso. Não só aquela questão da ideia de delas serem morrerem carbonizadas dentro de uma fábrica textil, conforme dizem alguns, mas também nas lutas, né, nas ruas, muitas mulheres foram mortas. Somente em 20 anos depois, né, em 1945, né, depois de todo o movimento, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios e igualdade entre homens e mulheres nos anos de 1960 também. O movimento feminista ganhou corpo. Então, em 8 de março, deve ser visto como o momento da mobilização para a conquista dos direitos. Então, 8 de março foi uma mobilização e um momento de mobilização dessa conquista, para a conquista de direitos e para discutir discriminações e violências morais, físicas, sexuais ainda sofridas pelas. O movimento das mulheres, ele começou a ter força, muita força, né? Com um grupo de mulheres que ficaram conhecidas na história como as sufragistas. Existe um filme também sobre esse acontecimento, muito bom filme. Eu até recomendo, né, quem quiser assistir, coloque lá no YouTube. Apesar dele, se eu não me engano, ele está em inglês, mas é um filme muito bom, eu assisti. Recomendação da faculdade, né, do curso de História. Então, assim, muito bom, recomendo. Se você colocar lá no YouTube, você coloca as sufragistas. Eu acho que no YouTube deve ter. Se não tiver, vai ter algumas partes que vai lhe dar alguma ideia. Mas o movimento, né, das mulheres começou a ganhar corpo, né, devido a essas sufragistas, né, que eram mulheres que se reuniam, que começavam a arquitetar como elas iam trabalhar. Então, em 1932, elas conseguiram o direito de voto, que elas não tinham direito de votar. Então, as mulheres lutaram demais para ter os seus direitos, né? E nós devemos reconhecer isso e de forma nenhuma esquecer essa data, né? Que deve ser lembrada sim, como resistência, como luta para que elas conseguissem os seus direitos. E quero aqui expressar meus agradecimentos a todas as mulheres e parabenizar todas as mulheres por esse dia, que não é simplesmente um dia que diz, é o Dia das Mulheres, mas o que está por trás foi um período de grandes lutas, de muita resistência, de derramamento de sangue para que vocês, mulheres, pudessem ter o direito que têm hoje. E que Deus abençoe a vida de todas vocês e parabéns, né, por esse dia, né, que foi conquistado com muita luta, mas vocês são dignas de tudo. Que Deus abençoe a todas vocês, em nome de Jesus.